Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa, quem sabe pela primeira vez nessa sequência, estamos compartilhando através de algumas exposições o texto de Paulo à igreja dos Filipenses. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1 e acompanhamos ali em várias reflexões. Semana passada nós falamos, olhando o versículo 1 e 2, sobre a base da unidade cristã, e hoje queremos conversar com a igreja um pouquinho mais nessa mesma direção, olhando versículos 3 e 4. Na verdade, como eu disse na semana passada, o verso 1 a 4 é uma perícope, é um parágrafo completo, com um sentido completo. Mas dada tantas particularidades que o texto nos oferece, nós preferimos então andar mais devagar e olhá-la em dois momentos. Então vamos ler apenas os versos 3 e 4 do capítulo 2 de Filipenses, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã, cada um dos nossos ouvintes, agora ou quem sabe num outro momento futuro, ao acessar aí as redes, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida com a palavra do Senhor. Irmãos, a maioria de nós, pelo menos visualmente ou de ouvir falar, sabemos o que é uma bússola. Não sei quantos dos irmãos já pegaram uma bússola na mão e tentaram fazer uma caminhada para um certo lugar seguindo a bússola. Não é tão simples quanto se parece. É preciso que nós tenhamos um aprendizado. É preciso, muitas vezes, que alguém que já conhece a bússola nos ajude, nos conduza, nos oriente como saber exatamente a direção para chegar no ponto X, onde é o nosso objetivo. Na história, algumas pessoas, principalmente nos tempos mais modernos, já tentou, por exemplo, substituir a bússola ou, quem sabe, torná-la mais moderna, como o GPS. Porém, esses equipamentos podem falhar ou, quem sabe, não dar uma direção e uma orientação tão precisa. Aqui e ali, nós ouvimos fatos ou histórias de um GPS que mandou a pessoa para o lugar errado. Por mais preciso que possa ser o sistema, ele aparenta falhas. Mas a bússola, esse instrumento tão simples, uma pequena caixa com uma agulha magnetizada e aponta para o norte magnético da Terra, ela é infalível. É um instrumento criado já há vários séculos, mas é um instrumento infalível. Meus irmãos, utilizando corretamente a bússola, a pessoa realmente vai chegar no lugar que precisa. E eu quero olhar também conosco que assim é a palavra de Deus. Nós precisamos de usar a Bíblia corretamente, de seguir os padrões que a Bíblia nos ensina, para que nós cheguemos ao ponto desejado. Não ao ponto que eu apenas deseje, mas o ponto que o autor da palavra quer que nós chegamos. Então, que Deus possa nos ajudar numa boa compreensão, numa boa utilização da palavra e alcançarmos os princípios a que Deus a destinou na nossa vida. Só lembrando rapidamente com os irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, lá pelo ano 61 ou 62, da época cristã, ele estava preso em Roma, ou numa casa alugada, como já falamos em outros momentos, ou sendo removido dali e levado para as masmorras do império, e ele estava ali como prisioneiro. Durante esses 2 anos, Paulo foi o instrumento da proclamação da verdade do Evangelho a muitas pessoas, ao grande oficialato do próprio Império Romano. Como vimos lá no capítulo 1, verso 18, ele diz que apresentou o Evangelho a toda a guarda pretoriana, ou seja, ao esquadrão de elite da proteção do próprio imperador. Esquadrão esse que muitas vezes era dali que saíam os senadores, era dali que saíam os homens mais importantes na condução do Império Romano da sua época. Que privilégio Paulo teve.
de poder anunciar o evangelho a essas pessoas. Mas quando nós olhamos a caminhada de Paulo, ele foi avisado disso, que ele seria instrumento de Deus para falar com reis, para falar com homens importantes e anunciar o evangelho a grandes e pequenos. E Paulo está agora prisioneiro, mas sendo bênção de Deus, anunciando o evangelho. Eu quero, meus irmãos, nesse texto que lemos e nesse contexto mais amplo da carta, compartilhar com os irmãos nessa noite, então, os meios para preservar a unidade espiritual. Nós já falamos aqui em outro momento que a unidade não é criada por nenhum de nós. Nós não criamos unidade, nós não fazemos unidade. A unidade cristã é aquele vínculo, a unidade espiritual do corpo de Cristo é aquele vínculo que o próprio Espírito Santo gera ao elaborar ou ao criar o corpo de Cristo. Nós sabemos que o corpo de Cristo é o conglomerado ou a aglomeração ou a aglutinação de cada salvo, desde o primeiro na história ao último, que nós não sabemos quem, que ainda será alcançado pela graça salvadora de Deus. Mas na mente de Deus, no projeto de Deus, na ação além do físico, na visão e na ação sobrenatural do Espírito Santo, esse corpo já é completo. Deus não olha para a igreja hoje e vê uma parte da igreja, uma parte do corpo, como se faltasse parte desse corpo, e vai aglutinando cada um no momento da sua conversão. Não, essa é a nossa visão. Para Deus, o corpo de Cristo já está completo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido aqueles que seriam partes desse corpo, Deus já havia separado para si e já estavam marcados desde a eternidade que esses tais seriam a composição do corpo de Cristo. Então a unidade do corpo é essa ação sobrenatural e mística que o próprio Espírito Santo faz em orquestrar, em organizar, em criar esse corpo ou esse número de salvos que seriam abençoados com a salvação em Cristo Jesus. Então nós não criamos unidade, ela existe por si só, existe pela ação salvadora, redentora e transformadora que o Espírito Santo mesmo fez na consecução do corpo de Cristo. Mas essa unidade pode ser muitas vezes esbauroada, ela pode ser muitas vezes atingida pela nossa falha, ela pode ser muitas vezes fragmentada, destruída ou afetada. Então a Escritura diz que nós não criamos a unidade, mas nós devemos preservar a unidade. Nós não criamos a unidade, mas devemos ajustar-nos de tal forma que realmente na visibilidade da igreja essa unidade exista. Então, quando falamos também em unidade da igreja, não estamos pensando apenas na unidade de um corpo local, embora o corpo local precise também perseguir o mesmo projeto, o mesmo alvo, mas a unidade do corpo diz respeito à totalidade dos salvos. Uma parte deles já estão na glória, nós não os afetamos mais, mas uma boa parte deles estão aqui na terra, entre nós, divididos e esfacelados muitas vezes por doutrinas, por denominações, por grupos separatistas, que muitas vezes não permite o aproximar de um com o outro. É uma falha míope, uma visão míope que muitas vezes permanece no meio do povo de Deus, mas nós não podemos ter isso. É óbvio, à luz da Escritura, que nós não devemos nos ajuntar com aqueles que se dizem irmãos e de fato não são. A Escritura nos ensina isso. Mas todo aquele que confessa a Cristo, todo aquele que está dentro dos parâmetros básicos e fundamentais da fé cristã, são nossos irmãos. E não é uma bandeira de igreja, não é uma marca ou um logotipo, não é uma denominação que pode nos separar. Somos um corpo e precisamos preservar a unidade deste corpo. Então, apesar da introdução ter sido um pouco longa, mas eu pretendo compartilhar conosco alguns meios que Paulo nos dá para a preservação desta unidade. O primeiro meio que você tem para a preservação da unidade, trazido aqui por Paulo, é rejeitar o egoísmo. Nós já falamos noutras vezes, todos nós somos egoístas em alguma medida. Você pode falar, não pastor, eu não sou egoísta, mas existe um quê
dentro de você que muitas vezes te puxa a fazer a sua vontade, a querer o que você quer, muitas vezes em detrimento ou em desafeto a uma outra pessoa ou uma outra situação. Nós somos, por natureza, egoístas. O egoísmo é a pedra de toque na causa do pecado. Quando você olha de onde surgiu o pecado, lá na eternidade passada, no momento que nós não precisamos exatamente à luz da Bíblia, nós sabemos que houve uma rebelião no céu, onde anjos e patentes elevadas dos ministros de Deus se levantaram, colocaram o eu na frente, e há a palavra registrada na Bíblia, embora alusiva a uma outra situação, a um outro rei, mas correspondente aos fatos lá da eternidade, quando essa pessoa diz: eu subirei e tomarei o lugar de Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. É o eu tomando conta, é o ego se inflando e querendo fazer a sua própria vontade em contrapartida à vontade de Deus. Quando você olha para o pecado humano, reportado ali em Gênesis capítulo 3, você vai ver a mesma situação. Há uma provocação através da serpente ou de Satanás ali com Eva, num diálogo que está registrado ilustrativamente ali em Gênesis. E há um questionamento, há uma provocação em Eva, e chega um momento que o diabo vai dizer para ela: você não gostaria de ser igual a Deus? Você não quer ser igual a Ele? Ele está privando vocês disso. Comam do fruto e vocês serão igual a eles, igual a Ele. E Eva, olhando para a beleza, para a grandeza, para o conhecimento, para a sofisticação do próprio Eterno, e iludida por esse pensamento maligno, o eu toma conta, e é como se Eva respondesse: eu quero assumir esse lugar. E Eva e Adão, que possivelmente estava ali próximo a ela, caem no pecado e colocam o eu à frente. Todo pecado, ele nasce como fruto do egoísmo. Todo pecado é uma escolha que nós fazemos para satisfazer o nosso próprio eu, em detrimento da própria vontade de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele admoestou então a comunidade filipense a viver de modo digno do evangelho e, para tanto, manter a unidade, que é esse princípio indescartável no meio do povo de Deus. E para se manter a unidade da igreja, o apóstolo oferece então, nesses versos aqui, alguns meios pelos quais podemos chegar a manter essa unidade. Como disse, o primeiro meio é rejeitar o egoísmo. Não é de estranhar, como nós já dissemos então, que o egoísmo é o primeiro da lista, porque ele puxa os demais pecados. A vontade própria tem sido muitas vezes o cerne de todo pecado subsequente, ou cada pecado que vai vir na nossa vida, muitas vezes é porque o nosso eu está tomando frente, é porque o nosso eu está assumindo lugar, o nosso egoísmo está sendo maior, e nós somos chamados então a nos desviar disso. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, volte lá, você está em Filipenses, deixa marcado aí, mas volte lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 5, vai dizer ali: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas de Deus. Ou seja, continuar dizendo aí nessa continuidade do texto, que o pendor da carne, ou a inclinação natural da nossa carne caída no pecado, é fazer a nossa própria vontade, é nos desviar da vontade de Deus. No texto grego, meus irmãos, voltando lá para Filipenses, volte lá, capítulo de número 2, verso 3, nada façais por partidarismo, nada façais por egoísmo, por vontade de defender a você mesmo, ou de fazer o seu próprio querer. Lá no grego não tem aqui o verbo fazer, nada façais. Então, a forma gramatical lá é um pouquinho diferente, né, da nossa tradução, mas para a nossa compreensão melhor, a tradução precisou colocar para nós aqui, então, o verbo fazer. Nada por meio do egoísmo. Talvez fosse essa a expressão mais literal que o texto nos oferece ali. Então, Paulo vai dizer que nós devemos ter a mesma alegria, pensar a mesma coisa,
ter o mesmo amor, ser unidos de alma, ter o mesmo sentimento e continuando, nada por meio do egoísmo. Ou seja, que essas coisas não sejam atingidas com o seu eu à frente, com a sua vontade própria à frente. Então, a palavra que Paulo vai colocar aqui é a ideia de algo que é um espírito litigioso, aquilo que é uma ambição egoísta, um desejo de você estar à frente, fazendo as coisas para o seu próprio proveito, para a sua própria glória, satisfazendo a você mesmo. Então, Paulo vai colocar aqui essa expressão, ele usa o verbo ou a expressão eriteian, lá no grego, é a ideia do egoísmo. Então, no início dessa carta, ele já havia falado isso. Olha lá comigo no capítulo 1, verso 17. Só para você perceber, essa mesma palavra que Paulo usa aqui para egoísmo, no versículo 3, que para nós aqui é traduzido por partidarismo, mas é a palavra ligada à ideia do egoísmo. Lá no versículo 17 ele diz assim: alguns pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando com isso suscitar tribulações nas minhas cadeias. A palavra discórdia que você tem aqui no seu português é a mesma palavra que Paulo usa aqui lá no original, quando ele fala sobre a ideia de partidarismo, ou mais traduzida literalmente por egoísmo. Paulo falava, meus irmãos, aqui então das ambições egoístas, daqueles que queriam fazer da igreja um palco para a sua própria glória. Infelizmente, existe essa tentação, seja em quem está aqui à frente, em quem toca, em quem canta, em quem conduz qualquer outra parte litúrgica da igreja, muitas vezes fazer para o holofote estar na pessoa e não para um serviço ao povo de Deus. O que Paulo está dizendo é que justamente essas ambições egoístas não podem ter lugar na vida do cristão. Devemos sim servir a comunidade, devemos sim nos dar ao serviço e ao trabalho, mas nunca buscando o holofote ou a glória para nós mesmos, mas fazendo tudo com simplicidade, com humildade para a glória de Deus. Então Paulo vai nos mostrar que aqueles que agem assim, trazendo os holofotes para si, trazendo a glória para si, eles não demoram, quem sabe, em conseguir seguidores, em conseguir pessoas que também vão na mesma direção, no mesmo envolvimento, no mesmo impulso de também fazer coisas para aparecer, de também fazer coisas para a sua própria glória, uma espécie de um pequeno culto à sua personalidade. Então o crente não pode fazer de qualquer ação no serviço, seja no momento de culto, seja num outro serviço fora, ele não pode fazer, em hipótese alguma, desses momentos, um culto a si mesmo. Fazer para aparecer, fazer para o seu eu estar à frente, e muito menos dentro de uma igreja servindo ao Senhor. Mas não é incomum pessoas agirem assim e demorarem, quem sabe, nessa proposta de buscar uma auto-idolatria, de buscar um culto para si mesmo, ao invés de servir ao Senhor. Considerando, meus irmãos, os registros do Novo Testamento, nós vamos perceber que nenhuma igreja teve maior problema com esse tipo de comportamento do que a igreja de Corinto. Durante as quartas-feiras, nós estamos também fazendo acompanhamento nas cartas de Paulo aos Coríntios. Estamos na primeira carta, já no 46º estudo. Deve ter aí mais uma meia dúzia pela frente, até encerrarmos a carta. E uma coisa que se projeta ali na carta de Corinto, na igreja dos irmãos de Corinto, é exatamente essa vontade de aparecer. É justamente esse fato de quererem ser o centro. Muitas vezes pisando nos mais pobres, pisando nos mais frágeis, passando por cima de outros para se aparecerem. Logo na abertura da carta, Paulo vai dizer que alguns entre vós dizem, eu sou daquele outro, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Partidos que buscavam a promoção própria. Mas Paulo vai dizer, não deve ser assim. Meus irmãos, promover a causa de Cristo e da unidade da sua igreja, muitas vezes estavam longe das principais preocupações e finalidades daquela igreja ali de Corinto. Vai lá comigo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia, olhe lá, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Paulo diz assim,
rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, diz Paulo aos irmãos daquela época, eu fui informado pelos da casa de Cloé de que existe contendas entre vocês. E quando você continua lendo o capítulo 1, 2 e 3, especialmente, também em outros recantos da carta, você vai perceber exatamente isso. As contendas, as brigas, eram porque havia uma idolatria de si mesmo, um culto egolátrico, uma participação na obra de Deus com finalidades espúrias. Ao invés de servir a Cristo e outros no nome de Cristo, esses cristãos lá estavam servindo-se a si mesmo, fazendo uso do nome de Cristo em busca de vantagens pessoais, em busca de afagos ao seu ego. Discórdias, divisões seriam inevitáveis quando as pessoas se concentram nas suas próprias agendas. E todas as vezes que nós quisermos colocar o nosso eu à frente, nós vamos também criar situações de discórdias, de embates e de rachaduras no meio da igreja. Olhe mais uma vez um outro texto bíblico, mais à frente aí, Tiago capítulo 3, verso 16. Vá lá na sua Bíblia, confira aí, Tiago 3,16, o irmão de Jesus diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, quando Paulo, voltando lá para Filipenses, chama a atenção daquela igreja a viver a unidade, a demonstrar a unidade, a desenvolver a unidade, Paulo estava exatamente querendo que a igreja evitasse essas rachaduras, essas ranhuras na beleza do corpo de Cristo, na beleza da noiva de Cristo, que é a igreja. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos, muitas vezes, nos apartar desse pecado. Trabalhar o nosso eu com humildade, com quebrantamento, com o desejo de servir ao Senhor e não buscarmos, quem sabe, a nossa própria glória, o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Segundo meio, volta lá para Filipenses 2, versículo 3, segundo meio que nós temos ali para preservar a unidade é abandonar a vanglória. As duas coisas estão muito próximas, estão muito sinônimas aqui na estrutura de Paulo, mas queríamos trazer esse discernimento mais apropriado aqui. Então, no primeiro momento, Paulo fala: abandonem o egoísmo. Nada de você ser o foco, nada de você ser o Deus adorado, nada de você trazer adoração para si mesmo, holofote para você mesmo. E, em segundo lugar, ele fala: nada de buscar a vanglória. Pior que ser atacada exteriormente pelos inimigos da fé. Aí quando você volta para o capítulo 1, Paulo dizia: tem gente pregando com o interesse de prejudicar o meu ministério. Tem gente pregando com o interesse de suscitar sofrimento às minhas cadeias, de quem sabe irritar o império para que eu, o prisioneiro por causa do evangelho, sofra mais retaliações. Então, além dessas invasões externas provocando a situação, Paulo vai dizer que pior do que isso é quando a igreja, ao invés de sofrer apenas as retaliações e as pressões externas, ela gera pressões no meio dela mesma. Ao invés de sofrer apenas perseguições, seja por parte de políticos, seja por parte de pessoas mal intencionadas, seja por parte de poderes, ou seja por parte da própria ação maligna contra a igreja, pior do que isso é quando nós, muitas vezes, um câncer, destruímos a nós mesmos. Então Paulo sabia que a autodestruição, ela ronda a igreja. A autodestruição, ela existe no meio da igreja. Quando você lê capítulo 20 de Atos, lá pelo verso 28, salvo engano, Paulo vai dizer: eu sei, meus irmãos, que depois da minha partida, vai vir problemas de fora, mas no meio de vós surgirão também falsos mestres, ensinando coisas estranhas. E como temos tido, meus irmãos, no meio da igreja, do povo de Deus, em todo lugar, coisas estranhas, heresias estranhas, coisas que não são do evangelho, sendo ensinadas, sendo estimuladas, sendo praticadas no meio do povo de Deus. Então, voltando aqui, Paulo vai falar para nós dessa segunda receita
para abandonar ou para evitar as rachaduras, é que nós evitemos então justamente essa vanglória, a presunção de colocar-se como um ídolo perante ou no lugar de Deus. Olha o versículo 2 de novo. Nada façais por vanglória. É a segunda colocação de Paulo. Paulo usa aqui, meus irmãos, a palavrinha grega kenodoxia. A palavra kenos é vazio ou a ação de se esvaziar, e a palavrinha doxa é glória. Você tem na Bíblia em alguns lugares, doxologia, por exemplo, é um epiteto de adoração. Então, kenos é o esvaziamento e glória ou doxia é a glória. Então Paulo vai falar, não façam nada por uma glória vazia. Não vivam de forma a trazer uma glória vã sobre vocês, mas vivam de forma a trazer glória a Deus. Então, considerando que a ambição egoísta persegue os objetivos do indivíduo, a vanglória busca também a glória desse indivíduo perante outros, buscando a aclamação de si mesmos. Os gregos antigos, irmãos, eles não admiravam a humildade. Para os gregos da época passada, eles entendiam que a humildade é sinal de fraqueza. Então, o homem não pode ser humilde, no sentido de se rebaixar ou abaixar ou aceitar uma situação diante de outros, mas ele tem que buscar sempre se impor, tem que ser o valente, o forte, aquele que sobrepõe. Essa era o entendimento lá do grego. Mas apesar disso, houveram também entre eles pessoas que ensinaram que essa busca de se colocar à frente de todos pode se tornar tão exagerada a ponto de ser uma presunção desprezível, que não tem valor algum no relacionamento e na vida do indivíduo. Então nós temos aqui algumas observações de Paulo também sobre esse pecado, e podemos perceber que a longa lista de pecados que caracterizavam o descrente, volta comigo lá para Romanos capítulo 1, volta lá e dê uma olhadinha que Paulo estabelece ali. Não vamos falar sobre cada um daqueles pecados, mas Paulo estabelece ali uma grande lista de pecados que denotam aqueles que não têm o compromisso de adoração ao Senhor. Olhe, capítulo 1 de Romanos, especialmente do versículo 28 ao 32, ou mais de perto, Paulo vai trazer uma listagem de pecados. Ele vai dizer, são pessoas que praticam coisas inconvenientes, são pessoas cheias de injustiça, versículo 29, pessoas maliciosas, pessoas cheias de avareza, de maldade, possuídos de inveja, cheios de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, e a lista continua. A lista é grande, e Paulo levanta, elenca toda essa lista de pecados, mas especialmente no versículo 30, você tem ali a palavrinha insolentes, traduzida aí na sua versão atualizada, e essa palavrinha insolente é justamente a mesma palavra que Paulo usa então lá em Filipenses 2, quando ele fala de vanglória. São pessoas que buscam a glória a si mesmos. Em sua carta às igrejas da Galácia, se os irmãos correrem lá, capítulo 6, verso 3 de Gálatas, Paulo também trouxe uma advertência àquela igreja, quando ele também vai usar essa mesma palavra lá em Gálatas 6:3, ele vai dizer, se alguém se julga ou julga ser alguma coisa, não sendo nada. É a mesma expressão que Paulo usa lá, ele vai dizer, esse tal se engana. Alguém está promovendo a sua glória quando ele não tem glória. Alguém quer trazer glória para si quando a glória é de Deus. Então, meus irmãos, havia entre os primeiros cristãos os que estavam influenciados pela filosofia grega, os quais davam excessiva importância à sabedoria e imaginavam que de alguma maneira especial, esses que têm mais sabedoria são os guardiões também da sabedoria divina. Esse risco ronda a igreja. Pessoas que se acham superiores aos outros, quem sabe porque conseguiu um mestrado, um doutorado, um PhD, uma coisa, nada de errado em buscar conhecimento. Mas quando isso, como diz o ditado popular, sobe para a cabeça, quando o indivíduo coloca isso acima de tudo, isso se torna pecaminoso. Russell Norman Champlin, um comentarista cristão,
nem sempre muito bem visto, há algumas heresias nos seus comentários, mas Russell Norman Champlin, nessa questão, ele acerta quando diz que a soberba ou a insolência é o vício de caráter daqueles que louvam a si mesmos, demonstrando uma atitude exatamente oposta à pessoa de Jesus. Então, são pessoas que fazem tudo, quem sabe bonitinho, dentro dos conformes, dentro do planejamento, mas o alvo é outro. Ao invés de trazer glória para Deus, é buscar a glória para si mesmo. Então, considerando que a vanglória é, por natureza, o auto-engano, a ilusão a respeito de si mesmo, cada um de nós, eleitos de Deus, cada um de nós crentes, devemos estar em constante guarda contra a vanglória, sendo essa vanglória um inimigo implacável da unidade da igreja. Então, sempre onde houver uma pessoa que quer buscar destaque para trazer glória para si mesmo, como diz Paulo, isso pode ser, como diz Tiago, isso pode ser acompanhado de muitos males, de muitas rachaduras no meio da igreja. Terceira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui, meus irmãos, ou terceiro meio para preservar a unidade, é revestir-se de humildade. Olha ainda no versículo 3. Nada façais por partidarismo ou por egoísmo, nada façais por vanglória, mas façam por humildade. E Paulo complementa, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, o número 3 dos meios que Paulo coloca aqui para promover a unidade, ou para preservar a unidade, exatamente essa ideia de nos revestirmos da humildade. Olha então no versículo 3 e você percebe que Paulo enfatiza exatamente isso aí, numa contraposição positiva. Se ele disse duas coisas no caráter negativo, não façam isso, não façam aquilo, agora Paulo diz, façam isso. Ou seja, vivenciem a humildade. Então Paulo aqui usa uma palavra grega, mais difícil de falar até, tapeinofrosiné, essa expressão lá do grego, ela significa humildade de espírito, modéstia, ou alguém que viva de forma despretensiosa, ao invés de ser egoísta, ao invés de ser alguém que busca glória para si, Paulo diz, deve ser alguém que não tenha essa pretensão, deve ser alguém que vive uma vida de modéstia, uma vida simples, humilde. Às vezes nós interpretamos erradamente a ideia de humildade. Muitas vezes a humildade, na cabeça de muitas pessoas, é a ideia de pobreza. Ela está ligada. Quando Jesus fala lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, a palavra ali é pobres, é miserável, é aquele que não tem recurso algum espiritualmente diante de Deus, ele reconhece isso. Então, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, é o texto que Jesus usa ali. Então, embora ela carregue essa ideia de pobreza, mas não é a pobreza física, não é a pobreza econômica. Então, nós não podemos interpretar que apenas o pobre, o miserávelzinho de rua, ele é humilde. Às vezes ele é um pobre miserável, mas pode ser inflado no seu ego. Pode ser uma pessoa que não tem o reconhecimento da sua pobreza espiritual. E, de repente, uma pessoa que pode ter um valor maior em termos de aquisição e capacidade financeira, pode ser uma pessoa simples. Então, só para destacar que não é a pobreza física, mas é a pobreza do eu. É a pobreza interior, é o reconhecimento de que todos nós somos iguais. Todos nós vamos para o mesmo lugar, vamos morrer e virar a mesma massa que se decompõe. E diante de Deus, todos nós estamos também no mesmo patamar. Lembra de Jó 25, 4, 5 e 6? O homem é verme, o homem é gusano, ou seja, não há beleza e grandeza própria no indivíduo. Então, a humildade é o oposto da ambição egoísta. A humildade é o oposto da vaidade vazia, da vanglória, e é o corretivo para esses desvios de caráter, sendo o alicerce do caráter cristão e alicerce dessa unidade que nós devemos vivenciá-la e devemos preservá-la. John MacArthur, um outro comentarista cristão, bastante conhecido na atual época, ele diz que esse termo que Paulo usa aqui, tapeinofrosiné, não se encontra em nenhum outro lugar da literatura extra-bíblica.
Ou seja, na língua grega, nos livros antigos, não existe essa palavra. Diz aqui o John MacArthur, que é um grande conhecedor da língua grega. Mas ele vai dizer que aparece, portanto, parece, portanto, que essa expressão se originou entre os próprios cristãos. Talvez Paulo tenha sido o neologista, que trouxe essa palavra a lume, que criou essa expressão. Então, pode ter se originado ali entre os cristãos o uso dessa expressão tapei no frociné, onde, juntamente com outros sinônimos, tem essa conotação positiva, não negativa, mas é uma firmeza de caráter, uma firmeza de postura. A humildade de espírito, então, é o oposto do orgulho, é o oposto do pecado que sempre separou os homens caídos de Deus e tornando-os, com efeito, os seus próprios deuses. A humildade é o contrário disso. Ao invés de buscar a sua auto-idolatria, o seu culto pessoal, ela reconhece quem ele é. Eu sou pobre, carente, necessitado, diante de Deus eu não sou nada, eu sou igual a qualquer outra pessoa que vai morrer e vai se findar, e eu preciso da graça de Deus. Ao mesmo tempo eu preciso do relacionamento e da solidariedade de todos. Aquele que é egoísta, aquele que busca a sua própria glória, ele despreza os outros e se torna como principal, como superior aos outros, muitas vezes sofrendo até com isto, ou levando sofrimento aos demais. Então o cristão pode reconhecer-se humilde, mas sempre fazendo isso também com humildade. Então, Jesus, ele descreve a si mesmo como manso e humilde. Não é pecado você reconhecer que você é humilde, mas é preciso fazer isso também com humildade, sem orgulho ou hipocrisia. Paulo também testemunhou de si mesmo quando falou aos anciãos de Éfeso, lá naquele capítulo 28 de Atos, que nós já citamos, e ele vai dizer no versículo 18 e 19, vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como eu estava convosco o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então Paulo reconhece que ele era uma pessoa humilde, mas é preciso fazer isso também com humildade, não com vanglória. Então conta-se aquela velha ilustração que você já deve ter ouvido, que num certo clube, aquele clube resolveu doar ou presentear um certo pertencente àquele hall com uma medalha de humildade, porque ele era uma pessoa realmente tão humilde, no serviço, na prontidão, nunca se colocava à frente, mas sempre pronto a estar ajudando outros. Então o clube lhe conferiu uma bela e linda medalha de humildade. No dia seguinte ele chegou todo orgulhoso com a medalha no peito e a diretoria tirou a medalha dele, porque ele deixou de ser humilde. Então mesmo o reconhecimento da humildade precisa ser vivenciado com humildade. Humildade, meus irmãos, a humildade genuína, ele envolve o crente a não pensar muito sobre si mesmo, mas exige que ele reconsidere e considere um ou outros superiores a si mesmos, mais importante que si próprio. Olha o que diz Paulo, então, no verso de número 3, quando ele fala que vocês devem fazer tudo com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não importa quem você seja, não importa o dinheiro que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a posição ou status social que você ocupe, o mais simples que possa estar diante de você, você deve reconhecê-lo e tratá-lo como se ele fosse alguém superior a você mesmo. Ele é digno de um reconhecimento, ele é digno de um tratamento honroso, com dignidade. É isso que Paulo vem falar aqui para nós. Não podemos nunca repartir ou destruir a unidade da igreja quando nós queremos colocar a nós mesmos no lugar. Então volta aí para Filipenses 2, versículo 3, quando Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Em injunções similares, em outros textos de Paulo, ainda que não totalmente iguais, Paulo também levanta essa mesma ideia. Por isso nós lemos o texto lá de Romanos 12, e você pode voltar para lá comigo. Romanos capítulo 12, olha o versículo 10. Romanos 12, 10, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros. Dê preferência ao outro. Não se coloque como superior, não se coloque sobrepondo, não se coloque humilhando, mas dê preferência ao outro. Coloque o outro como tão importante ou mais importante que você mesmo. Não busque sobrepor, sobrepujar, espezinhar um outro para que você apareça. Ame cordialmente uns aos outros, com esse amor fraterno, com esse amor que nos envolve, e prefira em honra uns aos outros. Olhe também no mesmo capítulo, o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. É Paulo falando a mesma coisa que dissera aos filipenses, agora falando aos romanos, que nós devemos nos portar de tal maneira que não seja o nosso eu à frente, mas que nós carreguemos cada um dos outros como superiores a nós mesmos, tendo condescendência, reconhecimento daquele irmãozinho que é mais simples, quem sabe mais humilde, mas trazendo, elevando no mesmo relacionamento, no mesmo patamar dos nossos relacionamentos. A igreja cristã, meus irmãos, embora ela seja multifacetada e multicolorida, com pessoas de culturas, de conhecimentos, de níveis sociais diferentes, essas coisas não podem acontecer no meio da igreja. No nosso relacionamento, todos nós devemos ser iguais. Não podemos querer afagar o mais rico, afagar o mais popular e deixar os outros irmãos de lado. Não existe isso. Volta para Coríntios, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. E grupinhos que se colocavam buscando privilégios e honrarias vazias. E por isso aquela igreja maltratava uns aos outros. Quando nós lemos o capítulo 11 de Coríntios, Paulo fala que no exercício e na ministração da ceia do Senhor, havia irmãos ali que vinham para participar do banquete espiritual e voltavam para casa com fome. Lembra que o banquete da ceia naquela época era uma farta janta, onde cada um trazia um junta-panelas muito proveitoso, onde cada irmão trazia uma coisa. E os ricos traziam muito, os que tinham mais traziam mais ainda. E os pobres, os escravos, aqueles que não tinham nada, muitas vezes vinham para a igreja, talvez aquele fosse o momento de eles terem uma boa refeição no dia. Mas os mais ricos, os mais abastados, os mais egoístas, comiam tudo. Paulo vai dizer que alguns saíam abastados, alguns saíam até bêbados, porque bebiam demais do vinho, e outros irmãos iam embora com fome. Pessoas que buscavam o seu grupo, a sua patota, buscavam o seu partido, buscavam o seu privilégio pessoal em detrimento de outros. Igreja não é lugar disso. É disso que Paulo vem tratando com a carta aos Filipenses, dizendo que nós devemos preservar a unidade e nesse momento aqui, vivenciando a humildade, tratando cada um os outros superiores a si mesmos. Então Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, uma visão de outros que não é natural ao homem pecador. Mas é difícil, até para nós crentes, muitas vezes, vencermos o nosso eu e privilegiarmos o outro. Mas esse é um exercício da vida cristã que eu e você precisamos aprender e viver. Citando de novo John MacArthur, ele vai dizer o seguinte sobre essa questão: talvez a melhor maneira de abordar esse desafio aparentemente irreal e impossível para os crentes é considerar os seus próprios pecados. Então olhe para você. Olhe o seu lado negativo, olhe os seus pecados, reconheça os seus erros. E quem sabe você vai tratar os outros de uma forma melhor. É reconhecer os seus próprios pecados. Os crentes sabem muito mais sobre os seus próprios corações do que sobre o coração dos outros. Reconhecendo o pecado de seus corações, deve excluir qualquer arrogante autoexaltação, diz John MacArthur. Se Paulo via a si mesmo como o menor apóstolo, como o menor de todos os santos, como o principal dos pecadores, essa era a visão de Paulo sobre ele próprio, como poderia qualquer crente honestamente pensar em si mesmo de um modo mais elevado? Se Paulo, esse grande homem,
esse príncipe entre os pregadores do passado, essa luz, essa coluna apostólica, ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o menor entre os apóstolos, eu sou a pessoa que está entre os santos, o menor entre eles. Se Paulo tinha esse reconhecimento, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para querermos nos colocar em pedestais? Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, como eleitos do Senhor, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e a humildade então brilhará, e a glória de Cristo será visível e experimentada em nossa vida, trazendo glórias ao nosso Rei. Quarta e última coisa. O quarto meio para preservar a unidade não é buscar, é não buscar em primeiro lugar os seus interesses. Está tudo muito junto, como diz o ditado popular, junto e misturado. Muito próximo uma ideia da outra, mas é o que Paulo diz aqui. Esse quarto meio é não buscarmos em primeiro lugar os nossos próprios interesses. Então, para promover a unidade, é preciso que nós deixemos-nos admoestar por essa palavra de Paulo. Filipenses 2,4. Essa é a colocação de Paulo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não queira você estar sobrepujando os demais. Não busque você, de novo, a ideia da sua glória, do seu culto, do seu eu, mas olhe para os outros. O termo que Paulo usa aqui, meus irmãos, skopontes, é a palavrinha lá do grego, significa observar algo atentamente. Não tenha em vista ou não fixe os olhos naquilo que é próprio seu. Seja o seu dinheiro, seja a sua posição, seja a sua glória, seja o seu conhecimento, seja o seu status social. Não fixe os seus olhos nisso, mas olhe para os outros. Então a ideia aqui é de olhar com atenção para si mesmo, de fixar atenção em si mesmo, de dar atenção e consideração para você mesmo, em detrimento dos outros. A igreja de Filipos, irmãos, ela não foi afetada por heresias. Como nós já dissemos, talvez essa é a igreja que mais brilha entre as igrejas das quais Paulo escreve. Não tem correção, não tem disciplina, não tem palavra dura, tem exortação, tem estímulo, tem entusiasmo de Paulo com essa igreja. Mas por causa do egoísmo de alguns indivíduos que, quem sabe, estava começando a aparecer na igreja, Paulo traz essa palavra, porque esse egoísmo exacerbado poderia sim criar rachaduras na igreja. Então, o eleito de Deus, o povo escolhido e salvo por Cristo Jesus, precisa ter por alvo o bem-estar do outro, e não apenas o meu. Buscar abençoar o outro, e não apenas buscar abençoar a mim mesmo, conforme essa palavra grega pode significar, porque este é o dever do cristão. Então, volto ao comentarista Champlin, quando ele diz assim: não devemos ter por intuito obter vantagens pessoais, mas antes devemos cuidar para que os interesses alheios estejam sendo igualmente satisfeitos, para que possam também obter a concretização dos seus desejos. Numa situação de escassez, de dificuldade, de necessidade, talvez alguns procurem fazer as compras rapidamente e estocar em casa. Esquece que o outro, pelo muito que você comprou, quem sabe ele vai ter a falta. Pelo muito que você quis olhar para você mesmo, ficou desprovido o seu irmão. Paulo está dizendo isso: olhe para os outros também, olhe para os outros primeiro. Então aqui, meus irmãos, está a responsabilidade dos crentes de viverem cada um de olho nos interesses ou nas necessidades dos outros, antes que primeiramente olhe para si mesmo. Um comentarista cristão, presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: quando mais alguém percebe que Cristo amou o irmão com ardente amor, dando provas disso ao entregar-se para salvá-lo, tanto mais ele desejará que esses irmãos prosperem. Assim também a verdadeira unidade será promovida e a gloriosa comunhão se manifestará ante os olhos do mundo em toda a sua beleza como um poderoso testemunho. Ou seja, se eu olho para os outros irmãos e vejo que Cristo também morreu por eles,
Eles são exatamente pecadores igual a mim mesmo. Eu não sou melhor que eles. E dou atenção especial e cuido das necessidades deles. Isso produz, ou aumenta e fortalece a unidade da igreja. E isso produz um poderoso testemunho de glória ao nosso Deus. Nesse mundo, meus irmãos, um mundo doente, um mundo enfermado pelo pecado, cada um cuida de si mesmo. Primeiro eu, e se sobrar para os outros. Esse é o pensamento lá de fora. Mas esse não pode ser o pensamento do povo de Deus. Não é primeiro eu, e se der, eu ajudo o outro. Eu preciso ajudá-lo concomitantemente à minha necessidade. Seja ela necessidade física, necessidade alimentar, seja ela necessidade de roupa, a necessidade emocional. Eu preciso ajudar a suprir uns aos outros. Assim como eu tenho as necessidades, eu preciso também participar das necessidades dos irmãos. Não era assim que vivia a igreja primitiva? Não pensavam em si mesmos, mas viviam de tal maneira unidos, comprometidos, a ponto de, se preciso for, vender até o seu bem para socorrer e ajudar o irmão. Perguntamos aqui um dia desses: será que se tivéssemos um irmão com um problema terrível em nosso meio, nós nos disporíamos a vender o nosso carro para dar socorro ao irmão? Será que nós nos disporíamos a vender a nossa casa para, quem sabe, ajudar a pagar uma cirurgia caríssima na vida de um outro irmão? Essa era a igreja do passado. Não era uma lei que obrigava-os a fazer assim, mas imbuídos e encharcados desse amor cristão, desse desejo de participar da vida uns dos outros, eles chegaram a fazer até mesmo isso. Então, numa sociedade, meus irmãos, afetada e caída pelo pecado, não pode existir uma verdadeira comunhão. Mas a igreja é o povo dos remidos, é o povo remido por Deus. A igreja é esse povo chamado para uma vida diferente, comprometida uns com os outros. E somente então esse amor recíproco pode fortalecer a igreja para que a unidade dela seja preservada e seja vista. Foi dito dos irmãos primitivos lá no passado, por críticos do evangelho do lado de fora: vejam como se amam. Era o dito deles. Salvo engano, essa é uma expressão que tem na carta de Plínio a Trajano, que era o imperador. Plínio era um governador de uma província, e ele escreve uma carta a Trajano, o imperador, dizendo: como é que a gente resolve essa questão dos cristãos? Não temos do que acusá-los, mas o Império Romano estava perseguindo. Como é que nós tratamos deles? Eles se amam, vejam como eles se amam, eles cuidam dos outros, eles socorrem uns aos outros, eles até mesmo cuidam dos nossos, sepultam os nossos mortos. Se você for ver um bom filme da época romana, você, quem sabe, vai ver mortos pelas ruas da cidade. Você vai ver pessoas mortas em beira de estrada, porque nem isso mesmo eles tinham, a consideração com aquele que morreu, de preservar a honradez, a dignidade do corpo e sepultá-los. Mas os cristãos faziam isso, cuidavam um dos outros e cuidavam até mesmo daqueles que não eram do seu redil. Isso, meus irmãos, é o que destaca e o que deve destacar também na igreja. Se cada um na igreja lembrar do próximo como alguém melhor que ele, ninguém será prejudicado, ninguém será sobrecarregado, e haverá então na igreja essa harmonia tão alegre. É disso que Paulo está tratando. Embora o significado seja óbvio e fácil de perceber, é uma verdade difícil de viver, meus irmãos. Não é tão simples como parece, porque exige renúncia do eu, renúncia das minhas vontades, exige, quem sabe, abrir mão dos meus tesouros pessoais, abrir mão do meu reino pessoal. Mas não é para isso que Cristo nos chamou? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, se coloque em segundo plano. Tome a cruz, morra para você mesmo. É o que Cristo nos convida e nos chama a viver. Então, essa forma de viver só pode ser experimentada mediante os impulsos do Espírito de Deus. É só Deus que pode fazer isso acontecer na minha e na sua vida. Por isso, mais do que sermos religiosos, é preciso que nós aprendamos a viver de fato os princípios de Deus na nossa vida. Se de fato nos rendermos ao Senhor, e Ele nos busca conduzir a esse desenvolvimento superior,
Ele é que vai nos conduzir então a ser uma igreja melhor, um povo melhor. Eu e você precisamos de mais consagração. Eu e você precisamos de mais quebrantamento perante o Senhor, de modo que sejamos uma igreja melhor, como nos enleva aqui a poesia de Johnson Ottman. Ele diz assim: quero viver acima do mundo, embora os dardos de Satanás me alvejem, pois a fé apanhou o som jubiloso, o som de santos na terra, que são pessoas mais elevadas. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa realmente piedosa, não religiosa, mas uma pessoa que você convive com ela e parece que você vê santidade saindo dos seus poros. Uma vida realmente exemplar, banhada de uma presença de Deus, vibrante naquela vida. Não uma ação falsificada pelo religiosismo, mas uma vida real de vivência com Deus. Isso pode ser possível na nossa vida. Vivemos de tal maneira que a glória de Deus transpareça no nosso viver, no nosso sentir, no nosso falar. Terminamos aqui, meus irmãos. O eleito de Deus, na correta aplicação da palavra, então, qual viajor que usa a bússola, ele alcançará no fim, ou o fim proposto pelo próprio Senhor, através aqui de Paulo, nos ensinando esses princípios para preservar a unidade cristã. Fico aqui com as palavras de William Hendrickson, quando ele diz: é fácil ver que quando esse espírito de genuína e mútua consideração e apreço é fomentado, a unidade vem por si só. Não precisamos gerar unidade, é apenas vivenciarmos esses princípios trazidos aqui pelo apóstolo Paulo. Nada façais por egoísmo, nada façais buscando o seu culto pessoal. Vivam por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos, e não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas busque o bem do outro. A unidade vai aparecer na vida da igreja que vive assim. Então, que a unidade da igreja, meus irmãos, que glorifica o Senhor da igreja, possa ser vista entre nós. Não apenas como irmãos, como colegas de fé, mas como pessoas que realmente sirvam uns aos outros, em primeiro lugar, e a Cristo acima de tudo. Deus nos abençoe. Deus nos ajude nessa tarefa de preservar e vivenciar a unidade em Cristo Jesus. Amém?